O Neil Adams desenhava demais. Vai fazer falta. Oi, vocês estão aí? Tô lendo aqui mais uma belezinha, pessoal. Vingadores, a Guerra Kree-Skrull. Pois é uma história importante pra caramba, mas será que ela é tão boa assim? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Corta pra vinheta, produção. Olá, meus amigos, minhas amigas do Pode Não Pode, como é que vão vocês? Tudo bem? Espero que sim. Gente, bem-vindos a mais um vídeo de quadrinhos aqui no nosso canal. E conforme vocês viram, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse encadernado aqui da Panini, Vingadores, a Guerra Kree-Skrull, né? São duas raças alienígenas que nunca se deram bem e nunca se darão bem nas histórias em quadrinho da Marvel Comics. Beleza? Pessoal, esse encadernado aqui ele foi publicado em novembro de 2020, ainda está sendo comercializado, você encontra aí em um monte de lojas virtuais, de repente em lojas físicas ou em bancas de jornal você também encontra, se der sorte ou azar, dependendo se você vai gostar ou não da história. Beleza? O nosso produtor executivo de HQ, Marcel Chardozin, mandou aqui pra gente e vamos fazer então uma avaliação desse material diante da minha opinião completamente irrelevante, beleza? Então, pessoal, antes de tudo, vamos umas informaçõezinhas para a gente poder entender um pouco essa história, tá? Primeiro de tudo, ela foi publicada originalmente lá nos Estados Unidos na revista, deixa eu pegar minha cola aqui, na revista The Avengers, né? Um título original que surgiu em 1963, juntamente com a equipe. E ela foi publicada em 1971 na edição número 89. O arco ele começou na edição número 89, tá? Nessa época, pessoal, os Vingadores originais eles estavam afastados, né? Quando os Vingadores surgiram, a equipe era os Vingadores clássicos, tá? A equipe clássica. Quando o Capitão América foi resgatado do gelo, era Capitão América que tinha sido resgatado do gelo. A Vespa, o Homem-Formiga, o Homem de Ferro e o Thor, tá? Eram esses 5 heróis. Todos eles estão afastados aqui. Eles aparecem na revista, tá? Mas nenhum deles é um Vingador da ativa, tá? Quem está na ativa são Feiticeiro Escarlate e Mercúrio, os filhos do Magneto, né? A dupla de irmãos mutantes, ok? O Visão, o Android, beleza? E o Golias. O Golias, nossa senhora, o Golias, ele é na verdade o Clint Barton, o Gavião Arqueiro, que em algumas histórias anteriores perdeu seu arco, né? Teve o arco destruído, ele consumiu o soro de crescimento, né, do Hank Pym, que é o Homem-Formiga. Hank Pym, o Homem-Formiga, é um cientista, então ele tem esse soro que ele aumenta de tamanho, né? E ele passou a atuar apenas com essa força bruta, né? Sendo um gigante de fato. Então, o Gavião Arqueiro nessa história ele não usa arco e flecha, e o uniforme dele é um espetáculo de horror à parte, tá? Um uniforme ridículo com uma a parte do tórax dele, ela é quase toda nua, mas ele tem uma espécie de tira de couro que passa assim na frente dos mamilos e tampa os mamilos dele. É uma coisa assim, é ridículo, cara. É ridículo assim com força. Mesmo para 1971, quando esse arco foi publicado, o troço é muito feio. Então, esse tipo de informação é importante para o entendimento da história, né? E a Panini não fez o favor de dar um prefácio bacana pra gente nessa revista. Então, o leitor que não fizer um estudo e pegar isso aqui e falar assim, ah, cara, eu vou sentar ali e vou ler, vai se perder um pouquinho, tá? Nessa época, todo mundo sabe que o Visão e a Wanda, né, a Wanda Feiticeira Escarlate, eles são um casal, mas nessa época eles ainda estavam se apaixonando ainda. O Visão ainda com aquela frieza do sintozoide, né? Então ele começa a dar um passo para se humanizar nesse arco aqui de histórias, beleza? Tem vários elementos aqui importantes também, pessoal, e
o Roy Thomas, que fez o roteiro, ele pega diversos elementos do universo Marvel que nessa época era muito novo, cara, né? A parte moderna da Marvel, com a chegada quando ela começou inclusive a utilizar esse nome, Marvel Comics, antigamente não era o nome não era exatamente esse. Quando a Marvel trouxe o Capitão América de volta, quando surgiu o Homem-Aranha, quando surgiu o Quarteto Fantástico, quando surgiu os Vingadores, os X-Men, Doutor Estranho, enfim, do momento do surgimento, do boom desses super-heróis para essa história aqui, é muito curto, cara. É pouco mais de 10 anos. Então, ainda assim, o Roy Thomas ele conseguiu pegar elementos das primeiras revistas do Quarteto Fantástico e colocar aqui. Ele conseguiu fazer com que o leitor da Marvel ele tivesse a ideia do quão extenso é o universo da Marvel Comics, mas a forma como o Roy Thomas faz isso é extremamente cansativa. O estilo dele de roteirizar, o estilo dele de fazer os diálogos é tudo muito cansativo. Você pega um encadernado desse aqui, que deve ter cerca de 200 páginas, deixa eu ver, tentar confirmar aqui. Você pega o encadernado desse aqui e você fala assim, cara, vou sentar ali 219 páginas de história, tá? Você pega o encadernado desse aqui, você acha que você vai sentar na sua poltrona, no seu sofá e você vai ler em 1 hora, 1h30 no máximo? Você está muito enganado, meu caro, porque os diálogos são tão intensos e constantes, e o roteiro ele é tão denso, cara, que você às vezes você até se perde, cara, e volta uma página para ler, né, para poder ter um entendimento completo. Então, cara, conforme eu falei para vocês, o que tem de quantidade de informação do universo Marvel aqui é incrível, cara. Tem consequências que acontecem, tem consequências mostradas, tem consequências do que foi mostrado nesse encadernado aqui até os dias de hoje, 50 anos depois da publicação desse arco, tá? Como por exemplo, Invasão Secreta, né? Os Skrulls escondidos no planeta, né? Os Skrulls, para quem não sabe, essa raça alienígena, eles conseguem mudar de forma, então eles conseguem se fazer passar por outras pessoas, né? Por humanos. Enfim, para a gente falar um pouquinho sobre a história, eu vou cortar o vídeo para poder mostrar para vocês a galeria de capas e aí eu dou para vocês uma sinopse da história. Beleza? Então vamos lá. Muito bem, gente, vocês vão ver aí as capas da revista americana The Avengers, tá? Do número 89 até o número 97, que são justamente as revistas que compõem esse arco, a Guerra Kree-Skrull, beleza? A sinopse que eu vou ler para vocês, pessoal, ela tá escrita aqui no verso da revista. E aí eu vou fazer uns comentários depois da sinopse, beleza? Vamos lá. Um conflito de proporções estelares e com a Terra pega no fogo cruzado. Os impiedosos Krees e os transmorfos Skrulls, eternos inimigos intergalácticos, declaram guerra um contra o outro, e o nosso planeta é a frente de batalha. Poderão os heróis mais poderosos da Terra, os Vingadores, por fim a batalha antes que a humanidade se torne uma baixa dessa guerra? E o que podem fazer meia dúzia de campeões superpoderosos contra a vasta máquina de guerra de dois dos maiores impérios do cosmos? A chave para a vitória está no Kree expatriado, o Capitão Marvel, e em seu hospedeiro humano, o Vingador honorário Rick Jones, tá? O Rick Jones e o Capitão Marvel, eles têm uma espécie de ligação psíquica aqui nessa fase do universo Marvel. Para quem não conhece, o Rick Jones, ele é uma espécie de parceiro mirim de alguns heróis aí da Marvel, beleza? Vou explicar mais um pouquinho do Rick Jones. Corta aqui pra mim, produção. Muito bem, o Rick Jones ele foi então parceiro mirim inicialmente do Hulk, pessoal. Inclusive ele tá ligado diretamente à origem do Hulk. Ele foi parceiro mirim do Capitão América, tá? O Capitão América ele olhava pro Rick Jones, ele viu o Bucky Barnes, que era o parceiro mirim dele, antes do Capitão América ser congelado. E agora então parceiro mirim do Capitão Marvel, né? E ainda como Vingador honorário, olha só. Esse personagem que na minha opinião é relevante, é chatíssimo nessa época aqui específica, muito chato mesmo, cara. Então a presença dele nas histórias é um troço que chega até a me incomodar. Eu tenho identificação
nenhuma com esse personagem, tá? Muito bem, pessoal. Sobre a história, falar mais um pouquinho sobre a história. Na verdade, a Guerra Kree Skrulls, ela é pano de fundo para um desenvolvimento de personagens do universo Marvel, tá? Especificamente dos Vingadores, obviamente, para o desenvolvimento da equipe, e para poder ter uma espécie de atualização daquilo que a gente estava vendo, né? Conforme eu falei para vocês, a gente vê o Gavião Arqueiro como Golias aqui nessa história. Coisas mudarão a respeito disso. A gente vê nessa história também o relacionamento entre Wanda e Visão tendo uma evolução também, então isso tem consequências, tá? A gente vê que Skrulls eles se escondem na Terra, isso tem consequência até a leitura contemporânea, inclusive. Então, consequências também acontecem com o Capitão Marvel, com Inteligência Suprema, enfim. A Carol Danvers aparece aqui também. Então, eu acredito ou não, Carol Danvers aparece aqui ou não, entendedores entenderão. Então acredito eu que a história, a guerra, ela fica meio que em segundo plano. Tanto é que se você for comprar isso aqui, adquirir isso aqui, para ver uma revista que trata única e exclusivamente de uma batalha cósmica, né, entre o Kree e os Skrulls, caras, não tem isso na revista, tá? Você vai ver que as duas raças ali, elas de fato estão guerreando, né? Você vê alguns líderes dessas raças tomando decisões de guerra, inclusive Ronan, Ronan, o Acusador, né? Ele está presente aqui nessa história. Ronan muita gente vai lembrar por conta do filme dos Guardiões da Galáxia. Ele é um dos vilões do filme, tá? Mas a guerra para valer mesmo, uma batalha campal, não tem especificamente, tá? Você vê batalhas, mas não tem um início, meio e fim da guerra Kree Skrull aqui nesse arco, não. Beleza? Pessoal, sobre a arte, cara, tem os irmãos de Buscema aqui, John e Saul Buscema, tá? O arco começa inclusive pelo Saul Buscema, e a gente tem também aqui o Neal Adams fazendo um trabalho de destaque, e esse trabalho de destaque, inclusive, pro Neal Adams, o trabalho de destaque dele consegue ter uma amplificação, porque, na minha opinião, mais uma vez irrelevante, o Saul Buscema e o John Buscema, eles não estão tão bem aqui nessa história, principalmente o Saul Buscema. Você vê que ele tem um pouco de dificuldade de fazer as feições dos personagens quando ele coloca um personagem à distância, né? No close ele vai muito bem, mas à distância eu não curto a maneira como sai o desenho. Tanto o Saul Buscema quanto o John Buscema, eles parecem ter uma arte um pouco mais burocrática, né? Como se eles seguissem um padrãozinho. Já o Neal Adams, ele quebra esse paradigma, né? E ele coloca a arte no estilo dele, fica muito bom, tá? Ele se destaca muito nessa revista, principalmente na história Cabeça de Ponte Terra, que é uma história no miolo desse arco, né? Que mostra os Vingadores, né? O trio de Vingadores clássicos, né? Homem de Ferro, Capitão América e Hulk, Homem de Ferro, Capitão América e Thor, se reunindo, e o Visão tendo uma dificuldade, aparece o Homem-Formiga também. Essa história é a mais legal de todo o arco, assim, disparado. Essa história é, na minha opinião, também a história que valeu a pena ler esse arco, né? Além da informação, né? Além da questão histórica de você ler um arco tão importante, essa história foi a que deu aquela, né? Cara, que gibi legal, né? Tá nessa história aí, beleza? Então, pessoal, Vingadores: A Guerra Kree Skrull, ele mostra desenvolvimento dos Vingadores, tá? Ele mostra um pouquinho da guerra e da animosidade infinita entre esses dois povos, tá? E ele mostra também uma espécie de
contagem regressiva para o final de carreira do Capitão Marvel, tá? Tudo isso tem aqui dentro, tá? Consequências do que acontece aqui a gente vê até hoje nos quadrinhos da Marvel. Então eu acredito que pelo fator histórico vale a pena você ler isso aqui, tá? Mas se prepara para uma leitura densa. Falou? E aí, gente? Então vocês me digam agora o que vocês acham, né? Se vocês já leram, se vocês gostaram, se vocês não gostaram dessa história, se vocês gostam ou não gostam da arte, né? O Neal Adams já deixa saudade, né? Já deixa saudade. É isso aí. Deixa comentários, deixa um like se você quiser e puder. E a gente se vê no próximo vídeo sobre os créditos de produção.